Então, é só apertar o OKzinho aí que serve. Bom, agora vamos para os informes, o I do nosso admin. Bom, de recursos e processos, que é um dos círculos mãe aqui da Gomo, a gente vem falando sobre, dentro da frente de gestão de turnos e processos, sobre os cenários de operação da loja e o número mínimo de cooperantes necessários. Escolhemos também uma facilitadora temporária, na ausência da Helena, que inclusive acho que ia na Park Slope para fazer um dia de estágio lá, e uma nova secretária também do Círculo, que aí ficou facilitadora temporária o Janso e secretária o PC. O financeiro também começou a estabelecer os primeiros contratos de mútuo para o financiamento das despesas correntes pré-abertura da cooperativa. Então, os gastos que a gente já está tendo antes mesmo de iniciar as atividades. Relações. Alguém das relações pode trazer, só para não ficar, acho que só eu falando? Posso. Show. A gente aumentou um pouquinho de seguidores no Instagram, então fomos de 827 para 833, subiram 6 só. Duas respostas a mais na pesquisa de viabilidade. O Relações está trabalhando nas diretrizes de comunicação, então a gente tem explorado e tentado definir qual é a melhor linguagem, a melhor maneira, formato para apresentar a Gomo para pessoas novas. E a gente está também iniciando o desenvolvimento de um plano de marketing e divulgação, e dentro disso a gente está explorando quais são as diferentes públicos com os quais a gente precisa se comunicar e aí desenhar estratégias de divulgação com esses públicos. E a gente tem o foco de captar mais pessoas para o grupo fundador, pessoas que estejam trabalhando ativamente no projeto da Gomo. É isso. Quer falar do tratamento jurídico também? Que são subcírculos? Pode ser, por favor. Então, no financiamento, a gente está quase finalizando o primeiro financiamento entre membros e fundadores, né? Finalizando os contratos. No jurídico, a gente está trabalhando no relatório associação versus cooperativa de consumo para entender as implicações tributárias legais de cada um desses dois formatos e aí, a partir daí a gente tem mais nitidez para desenhar qual é a pessoa jurídica da Gomo Cop. Isso. Perfeito. Alguém da identidade pode fazer para a gente, por favor? Trago, Joe. A gente segue trabalhando no Manual da Pessoa Cooperante, que é baseado no modelo da Park Slope Food Cop. A gente teve recentemente uma rodada de sentimentos em relação à viabilidade da abertura e apareceu um questionamento sobre o que não vender, que é um questionamento complementar à política de compras, né, que o RP trouxe. Então, também estamos discutindo isso. No dia 5 de agosto, vamos ter um encontro presencial para avaliar o que já foi coletado sobre linguagem inclusiva. O Beto fez um belo de um documento, de um trabalho sobre linguagem inclusiva, e a gente vai debater encaminhamentos e propostas em relação a este trabalhar. Bom, muito obrigado. Agora, de coordenação, como o Chico não está presente hoje, eu vou trazer. Atualmente estamos considerando que somos 30 pessoas fundadoras do grupo. No círculo geral, temos conversado sobre a necessidade de mais participantes no grupo fundador com disponibilidade e alguns conhecimentos específicos para tratarmos algumas tensões, né, pautas que estão em andamento. Bom, gente, agora, antes da gente começar efetivamente com a apresentação do Tauan, eu vou pedir só que todo mundo abra a câmera para a gente fazer uma fotinho. Vou fazer uma fotinho antes que comece, tirar um print. Eu não sei se o Luciano e a Lúcia conseguem. A Lúcia acho que falou que estava em trânsito, né? E o Luciano estava dando banho no fio. Bom, vou tirar aqui algumas, então. Um, dois, três e... X. Aí, mais uma, mais uma. Aí, foram no mínimo umas três. Beleza, obrigado, gente. Então, bom, eu vou passar a palavra então para o Tauan. Aí, Tauan, está totalmente na sua mão. A gente conversou a princípio, a intenção é deixar bem aberto num formato de bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, manda no chat ou levanta a mãozinha e aí
aí dependendo do que for, de repente o Tauan, né, já aborda, ou senão a gente conversa no final e ele tem uma apresentaçãozinha, vou pedir para, se você conseguir, Tauan, compartilhar sua tela, e aí a Sim. gente, como você achar que fica melhor. Na verdade, eu acho que tem que ser um bate-papo mesmo, assim. Eu trouxe uma apresentação mais para eu lembrar das coisas que eu tenho que dizer, né? Então, acho que o formato de bate-papo é melhor, tá Beleza. bom? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou ficar na mediação aí, se de repente aparecer alguma mãozinha levantada ou alguma pergunta, aí eu no Vocês estão chat vendo minha, eu te vocês falo. estão vendo minha tela? Não sei se vocês estão Sim, vendo tá vendo minha tela, né? Agora, ixi, tá. agora é que eu, Tá tá. aparecendo a aba do WhatsApp. Aí, É, agora sim. deixa eu arrumar isso aqui. Acho que agora foi, né? Foi. Foi? Não tô, bom, vamos lá. Esse troço aqui, ele fica na tela mesmo? A Vocês caixa, estão vendo da, as caixinhas essa, de vídeo é, é, ficam, mas tá tranquilo, dá para ver. Todo mundo tá. consegue alterar a sua. Tá joia. Então, bom, eu me chamo Tauan, eu sou engenheiro agrônomo, de formação e apesar da cara de moleque, eu já trabalho com agricultura orgânica e sistemas de produção, enfim, distribuição já há uma década. Comecei assim o meu trabalho, meu primeiro, vamos dizer assim, a minha primeira experiência com isso, com a produção agrícola e com a distribuição, fui trabalhando no assentamento de reforma agrária, né? Ainda na graduação. Então é isso, tá? Então esse é um pouquinho desse meu passado que começou lá atrás e que já tem alguma experiência, já tem alguma quilometragem rodada quando o aspecto, quando o tema é esse, tá bom? E aí, enfim, passei por várias empresas dessas distribuidoras de orgânico de São Paulo, das principais eu passei por empresas, cooperativas, né? Trabalho hoje além de ser líder aqui na Nutrens, né? Na parte de cadeia de suprimentos, eu ainda faço consultoria agrícola na área de tomate orgânico, enfim, que é o que eu mais mexo, tá bom? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, tá? Tá tudo jóia, gente? E aí, o tema, assim, acho que os tópicos seriam esses 6 aqui, tá? É uma introduçãozinha sobre a questão do desperdício, né? E aí uma questão de boas práticas desde do geralzão da cadeia, tentando olhar o macro, até a distribuição, até o campo, a distribuição e o ponto de venda, tá? Então, vamos dizer assim, os 3 pontos principais, tá? Em termos de desafio, que é o que eu acho que é onde o Gomo vai atuar, né? São nesses 3 eixos, tá certo? Beleza, gente? Se tiver alguma questão, por favor, me interrompam, tá bom? Que eu não tô vendo vocês aqui. Beleza, então lá. Depois eu ajudo o pessoal Beleza? aqui. Beleza. Então, de maneira geral, a gente tem esse dado da FAO que aponta que aproximadamente 30% dos alimentos que a gente produz é desperdiçado, né? E aí esse mesmo dado da FAO, ele aponta que 14% dessa perda acontece do campo ao varejo e depois, né? Então até chegar à porta do supermercado, vamos dizer assim, né? A porta do estabelecimento comercial que vai vender, né? Então 14% é dali para trás e 17% é dali para frente. Então, assim, olhando do ponto de vista estatístico, quando a gente olha a composição e a maneira como esses estudos são feitos, eu acho que assim eles têm desafios em termos de base de dados, sabe? Enfim, eu acho que os dados eles não são tão apurados quanto a gente gostaria, mas ele é uma estimativa justa, razoável para a gente orientar a cadeia, tá bom? Porque a minha perspectiva é que talvez esse número, se a gente olhar cada setor separado, a gente vai encontrar setores muito melhores e setores muito piores, tá? Então assim, só para dar um número para vocês, hoje
a gente aqui, a gente trabalha em termos de perda na cadeia. A minha estimativa, olhando para o que a gente faz em termos de produtor no campo e o que a gente faz na nossa operação interna da Nutriens, eu vou dizer que a nossa estimativa de perda não é na casa de 14%, como o pessoal coloca, mas na casa de 6%. Tá bom? Então, essa perda aqui que a gente está olhando aqui seria na nossa operação, seria 6%, tá? Então, assim, eu acho que esse número é bom porque ele orienta a cadeia, mas ele não é. Ele é um número macro, que tem desafios de modelagem mesmo, de modelagem, coleta de dados, enfim, né, é uma questão estatística envolvida nele, tá bom? Mas é isso, eu acredito que para cada segmento tem números, vamos dizer assim, melhores, tá? Mais realistas, tá bom? Esse é um número geralzão que serve para orientar. Aí, se a gente pegar lá o índice da alimentação lá da FAO, que fala do desperdício, enfim, eles vão colocar que 60% aqui do desperdício, né? O índice é de 2021, tá certo? Então, eles vão dizer que aí 60% aproximadamente acontece nas casas, o desperdício, né? 12% no varejo, então lojas tipo Sacolão, supermercados, por exemplo, né? E aí 26% no food service, né? Que aí tem tudo que é restaurante, lanchonete, essas coisas assim, tá bom? Então, de novo, esse é um dado macro da FAO, né? E aí eles apontam para essa perspectiva, né? De 121 quilos de desperdício de alimento por ano per capita. Isso para o mundo, né? E para o Brasil, 60 quilos per capita, tá certo? Então, esse é o panorama global, tá certo? A minha ponderação é que existem lugares que se perde mais. Então, se você for num CEAGESP da vida, certamente os números CEAGESP são muito piores que o da operação de distribuidoras, como a da Nutriens, ou como a outras distribuidoras, sei lá, Tropical, que atende merenda escolar convencional em São Paulo, por exemplo. Tenho certeza que o número deles são melhores, que os nossos números são melhores do que esse número que a média aponta, tá? Porque senão a gente estaria falido, tá certo? Então por isso, tá? Mas esse número é um número geral que serve para orientar a política pública, tá bom? Uhum. Então, acho que não sei se eu fui claro ou se ficou alguma dubiedade no que eu falei. Tá tranquilo. Então beleza, então. Aí, olhando assim, aí tem um estudo que, esse estudo não é novo, tá? Ele já é meio velho, mas eu acho que ele representa bem um pouco da questão de perda no HF, né? Olhando para o HF, que é o lugar onde se perde mais, tá? Porque a gente tem perda, por exemplo, na parte de proteína animal? Certamente tem perda, tá bom? Tem perda na parte de, sei lá, laticínio? Com certeza tem perda, mas de longe o HF é o pior por conta da condição da cadeia, né? Por conta do nível de estruturação das empresas e até da estrutura pública direcionada a atender esse serviço, tá certo? Então, ali é mais delicado, tá bom? Então, olhando para esse setor, que é o nosso, que é o mais delicado, mais sensível, tá certo? Que é o que eu trabalho no dia a dia, a perda apontada por esse estudo coloca que mais ou menos se perde 10% no campo, 10% no varejo, o consumidor final ali, 30% na comercialização, tá certo? E aí a gente está falando, essa comercialização a gente está falando de CEAGESP, distribuidoras, tá? É na operação comercial mesmo, daquele negócio que o René provavelmente conhece, que é a devolução que você tem que fazer para o produtor Uhum. quando o produto está muito ruim, né? E aí tem uma parte importante de perda que acontece no transporte e manuseio, tá certo? Que é metade, tá? Enfim, Então, é uma dúvida aí. No manuseio e transporte, esse manuseio ele é fora então desses, por exemplo, fora do varejo e fora dos pontos de distribuição. Seria no isso. manuseio durante o transporte? Não. Isso, não, aí assim, aí eu vou mostrar foto ali mais para frente, mas o manuseio basicamente quando o cara ali do CEAGESP chega para descarregar o caminhão, Tá. entendeu? Vai entrar nota fiscal, tal, e ali acontece ali, sei lá, o cara derruba caixas, esse tipo de coisa, ou a Pode crer. mercadoria veio danificada, enfim, Uhum. né? Entendi. E aí aqui é na comercialização, ou assim, ó, aqui nessa comercialização pode ser desde quando eu estou comprando de um fornecedor eu tenho que devolver, ou quando eu vendo para alguém e o pessoal me devolve,
Uhum. Porque, por exemplo, nós distribuidores, a gente lida bastante com essa devolução de cliente, né? Os supermercados devolvem mercadoria. Então, a gente tem que administrar tanto a quebra dos nossos fornecedores quanto a quebra do varejo, né? Dos nossos Uhum. clientes, tá bom? Então, assim, olhando aí, só para a gente voltar um pouco nesse slide aqui, desculpa que não ficou. Eu fiz essa apresentação hoje de tarde, tá? Tava trabalhando, fazendo, então tá meio. Talvez não esteja ideal na organização, mas assim, quando a gente fala de maneira, da cadeia de maneira geral, a gente tem que olhar da infraestrutura e da gestão dela, né? E aí, quando a gente olha na parte de infraestrutura, a gente está olhando cadeia de frio, né? Como principal recurso. E na parte de gestão, o principal recurso que a gente tem é padronização, tá certo? Então, aí a gente tem essa questão aqui, que envolve um pouco disso, que eu vou retomar lá na frente, tá? Mas, assim, é isso. Se você for pegar lugares desenvolvidos, sei lá, Estados Unidos e Europa, os caras têm uma cadeia de frio completa, que vai do campo até o ponto de venda. Então, a cadeia de frio, ela acondiciona os itens da maneira correta para você não ter perda comercial. E no Brasil, ainda, o que predomina hoje é esse tipo de situação que eu estou mostrando aqui desse lado, direito, né? Uhum. Onde o cara chega num CEAGESP, com a carga aberta, você vê no caso aqui abacaxi, o cara tá transportando abacaxi no meio de capim, né? Aí ele esse produto vai para um lugar que é um barracão, cheio de mercadoria, cheio de gente, cheio de movimento. Então, assim, não é numa realidade como essa, né? Então, vamos dizer assim, só que seria uma expectativa que a gente gostaria de ser, de um lado, e o que é na verdade. Então, se hoje a gente tem uma perda muito elevada no manuseio e transporte, ela acontece aqui, ó, tá? Uhum. Aqui é manuseio, tem muito manuseio e transporte, tá bom? Na parte comercial também, enfim, essas coisas também, o Renê, essas coisas elas meio que se tangenciam, tá? Elas meio que se tocam, não é uma caixinha tão fechada, manuseio, transporte, devolução comercial, tá certo? Para a gente entender aquele dado lá da Hortifruti Brasil, eu teria que pegar a metodologia deles e ir no detalhe, como é que eles fizeram aqui, como é que eles coletaram a informação, tá certo? Uhum. Então, acho que a Júlia tem uma dúvida. Tudo bem ela fazer agora? Claro, claro, é que eu não estou conseguindo ver como eu estou na Beleza. apresentação, mas taca a pau. Cauã, volta para mim, por favor, naquele slide que você estava mostrando o gráfico, esse mesmo. Quando você falou da comercialização em relação a essa devolução de produtos, eventualmente, certo? Uhum. Que para mim não tinha a menor ideia que isso representava uma parte tão grande dessa perda. E aí, dá para a gente saber, apesar dos dados também não serem tão detalhados, quanto que isso é varejo e quanto que é atacado? Quanto que é, Provavelmente esse olhar aqui da HF é muito mais no atacado, tá? É mais estudo de CEAGESP, vamos dizer assim, distribuidor, tá? Então, tá, assim, eu não. Mas, por exemplo, eu vou te falar do orgânico, como é que funciona. O orgânico, a gente compra a mercadoria e a gente analisa, a gente tem um recebimento que vai fazer lote de rastreabilidade para essa mercadoria, e a gente faz a classificação do produto interno na empresa. Se o produto está fora de padrão, a gente devolve, tá certo? Então, só para você entender, vou dar um exemplo. É, cenoura quebrada. Cenoura quebrada eu não consigo comercializar. Então, esse produto ele é devolvido, tá certo? Então, o produtor mandou 100 quilos, sei lá, teve 2 quilos de cenoura quebrada, eu tenho que emitir uma nota de devolução e o produtor vai ser descontado do pagamento dele esse produto, tá certo? Aí o que acontece? Esse produto não necessariamente ele vai para o lixo. Esse produto ele vai prioritariamente para devolução em banco de alimentos. Então a empresa faz a devolução para banco de alimentos para, enfim, para instituições de caridade, esse tipo de coisa, tá? Mas o produtor ele toma um prejuízo, vamos dizer assim, tá? O produtor ele tem que arcar com esse custo de perda, porque é uma perda que aconteceu lá no campo. A cenoura quebrada que veio, ela não, né? Ela não, pode ser do transporte, pode ser, a gente pode conversar caso a caso, mas de maneira geral é na colheita que acontece aquele tipo de dano, sabe? E aí a gente devolve. Esse padrão que a gente usa como orgânico é o padrão que se usa nos Estados Unidos e Europa, tá? Porque no Brasil, ainda hoje, o mercado convencional é tudo consignado. Então, o cara vai lá e compra 800 caixas de tomate. Se o tomate tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, não interessa. O cara vai lá e paga à vista em dinheiro. Muitas vezes esse produto não tem nota fiscal, tem sonegação de imposto envolvida. Tem uma série de coisa errada nesse mercado convencional do jeito que funciona hoje no Brasil, tá?
E o mercado orgânico, ele funciona como é o padrão do mercado desenvolvido, onde a mercadoria só transita com nota fiscal, onde a gente tem que fazer as notas de devolução, nota de doação, porque a gente tem que seguir todo um procedimento de rastreabilidade, de comprovação legal do produto, sabe? Então, assim, aí só para você entender, quando eu cheguei na Nutriens, a nossa devolução era de 12%. Era de 12% via por qualidade. Hoje esse número está em 7%. 7, 6%. Mas por que esse número diminuiu, então? Né? E aí é uma coisa que eu tenho que justificar para o meu diretor, que ele me cobra isso. Né? E aí o que eu falo? O meu trabalho junto dos produtores é orientar. Então eu trabalho muito na prevenção, porque a última coisa que eu quero no meu fornecedor é da devolução, entendeu? Uhum. Então o meu trabalho é muito forte na orientação dos produtores, em repassar os pedidos com eles, em orientar tecnicamente, muitas vezes o que eles têm que fazer para que não para que não aconteça isso, tá certo? Então o meu objetivo, o que eu gostaria que fosse zero, entendeu? Porque é isso, não é nenhum hobby nosso ficar dando devolução, né, para produtor, porque a gente sabe que é um prejuízo que o produtor toma, né? Então, da minha parte, eu foco muito na qualificação do produtor, para que esse número caia, entendeu? E ele tem caído, tá? Então, já E puxando os aqui, a Alicia mandou uma pergunta. Então, esse valor, ele sai do bolso do produtor, né? Então, por exemplo, a e cenoura quebrada, ela que vai para doação, o produtor, ele mandou, sei lá, 800 quilos de cenoura. Se quebrou 100 quilos de cenoura, esses 100 quilos ele vai deixar de receber ali na conta, ali no fechamento depois. exatamente, ele vai deixar de receber. E aí tem uma questão. Do outro lado, a gente também, porque assim, à medida que o produto entra também, a devolução é nossa. Então, acontece muitas vezes dos mercados devolverem nossa mercadoria. E aí o prejuízo é nosso. Então, por isso que Entendi. quando a mercadoria entra na empresa, ela tem que passar por um crivo de qualidade muito forte, porque senão a gente acumula perda, entendeu? Porque a gente já absorve a perda do varejo, a gente não passa para os produtores. Ela está dentro do nosso custo, do nosso CMV, tá? Isso está dentro do nosso CMV, que é o nosso custo de mercadoria vendida, tá certo? E a perda do produtor, a gente não consegue absorver essa perda, entendeu? Então, por isso que eu trabalho em qualificar esse produtor para que não haja perda, para que não haja, né? Porque ninguém quer que isso aconteça. Então, o objetivo é qualificar esse cara. Beleza. Uma pergunta que tem a ver, só aproveitando o gancho, por exemplo, eu sei que maçã tem vários tipos de qualidade de maçã. Tá? Tem a maçã tipo A, maçã tipo B. E aí, como funciona isso, por exemplo, se um produtor mandar uma maçã que está fora do padrão que ele disse que estava para vocês? Aí, ou se não, por exemplo, para o mercado, como é que funciona o padrão de qualidade do mercado? Se chegar uma maçã que não está tão brilhosa assim, ou uma mão que era para estar mais para o menos verdolengo ali, né? Mais tipo mais para maduro e não chega, que vai demorar mais para amadurecer e aí não vende. Como que funciona isso assim? Assim, É. vamos lá. Do ponto de vista de. Calma aí, você falou da padronização, né? Que você falou algumas coisas, eu tô. Não, segue aí então, qualquer coisa aí você vai puxando as respostas. Não, é que. Só repete de novo, Renê, para não me perder. Você me falou uma coisa importante, você perguntou uma coisa importante agora. Eu estava Do, distraído aqui. eu falei das maçãs, que aí, por exemplo, Ah, da maçã, se o isso. produtor manda para você uma maçã que supostamente era padrão A e aí mandou o padrão B, como que vocês lidam com isso? E também na outra, isso na ponta produtor, distribuidor, e na outra ponta, distribuidor, mercado, sei lá. Era para ir um mamão mais, né, mais próximo da maturação ali, mas Sim. aí ele chegou muito verde, aí não amadurece, as pessoas não querem consumir, como é que vocês, tipo, o mercado ele já devolve? Como que eles controlam essa padronização? Acho que você já vai puxar esse papo. Eu vou falar disso, assim, mas é por isso que quando eu falo da qualificação, é muito importante a gente orientar o nosso fornecedor. Então, por exemplo, você está vendo aqui uma foto de uma banana. Você está vendo que essa banana é extremamente padronizada, tá vendo? Numa caixa IFCO, ela é padronizada. O fornecedor que manda uma mercadoria dessa, ele não vai ter devolução. Agora, se o cara manda as bananas tudo jogada na caixa, é, com a climatização não adequada, então, por exemplo, quanto de etileno o produtor está aplicando
na pós-colheita dele. Porque, por exemplo, no caso da banana é muito complicado. Como você faz a banana ficar amarelinha bonita? É claro que tem uma parte de manejo no campo, que eu vou falar um pouco para frente, mas assim, uma das coisas, uma das ferramentas que você usa para deixar aquela banana amarelinha, que é o que o consumidor gosta, porque o consumidor, por incrível que, por mais estranho que seja, ou para quem que trabalha com alimento, fica até indignado, mas o consumidor não come, ele compra pelo olho. Então, para você deixar uma banana uniforme dessa aqui, você tem que aplicar o etileno. E se você aplica uma dose muito baixa de etileno, acontece a banana fica manchada. Então, ela vem verde, daqui a pouco ela começa a ter vários padrões de mancha na banana. Por quê? Porque é uma aplicação de gás errado, ou sem gás. Né? Na verdade, a gente usa a solução em água, né, o etileno, enfim, tem lugar que faz gás, mas de maneira geral o etileno não foi aplicado da maneira correta. Então a banana mancha. E o que acontece? Eu compro vamos supor aqui no caso da Nutriens, a Nutriens recebe uma banana verde bonita. Vamos supor que essa banana, daqui 3 dias, começa a abrir cor e deu tudo mancha. 3 dias o meu prazo de devolução pro produtor já passou, porque eu tenho 48 horas para comunicar ele de algum problema de mercadoria. Então, o nosso padrão é 48 horas para a gente comunicar a devolução dele. Então, vamos supor que no terceiro dia manchou. De quem que é o prejuízo? É da empresa. Percebe? Então, por isso que qualificar não é só importante para diminuir a quebra do produtor, mas é importante para a gente diminuir a nossa quebra interna também. Porque o nosso prazo de 48 horas é aquilo. Se a mercadoria azedou depois daquelas 48 horas, o prejuízo é nosso, sabe? Então, também não é a quebra, né? Não é indiscriminada que a gente passa para os nossos parceiros, né? Porque senão fica um troço meio predatório, né? Da parte das empresas, né? Tem que ter uma regra clara, tá certo? Então, assim, a padronização é, se a gente tem a cadeia de frio como um elemento de conservação importante, a padronização, que é uma forma de gerenciamento do produto, ela é fundamental. Então, eu estou mostrando aqui como a padronização de mercadoria pode variar. Então, a gente tem uma banana aqui a granel, numa caixa IFICO. Tchau, tchau. A gente tem esse ninja aqui que você está vendo, né, nessa embalagem aqui de, de pão, né? Literalmente uma embalagem de papel, né? E a gente tem esse produto em bandeja que é. Então, assim, a padronização é muito importante para você atender o seu consumidor, tá certo? Para a gente evitar perdas, porque a gente tem que saber exatamente o que a gente está mandando para frente. Seja o produtor, seja a distribuidora e seja o próprio supermercado, né? Entendeu? Então, assim, a padronização é a chave, tá? Porque ela evita uma série de desgastes com o fornecedor e com o seu parceiro comercial. Uhum. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais de padronização e eu vou dar outros exemplos de como isso impacta, tá bom? Beleza. Se houver mais pergunta, por favor, fala que eu não estou conseguindo ver a ferramenta, não estou conseguindo ver aqui, aí você vai me apontando, tá, Renê? Beleza, tranquilo, combinado. Só para voltar um pouquinho na questão de devolução do fornecedor, a nossa política, e de maneira geral das empresas, é o seguinte, varia de 2 a 3 dias, tá bom? A empresa, ela tem um acordo, vamos dizer assim, informal com os produtores, que de 2 a 3 dias ela comunica a perda. Para quê? Para frutas e legumes. Então, essa é meio que uma regra geral, tá? Folhagem, no caso de ninja, couve-flor, acelga, alface, a gente comunica em 24 horas, tá bom? Então, essa é uma política clara porque a gente consegue dar transparência para a cadeia, tá bom? Uhum. Tem empresas que são mais transparentes e tem empresas que são menos transparentes. E aí a gente pode julgar a atuação de cada agente na cadeia, tá certo? Mas existe uma política clara para esse tipo de coisa, tá bom? E para o outro lado, para o supermercado, ele tem um tempo para devolver para vocês ou não? Então, no caso do supermercado, é na hora, é no ato. É no ato. Entendi. Então, só para você ter uma ideia como é que chega a ser bizarro algumas coisas. A gente tem um cliente que chama Horti Sabor. O Horti Sabor é uma rede especializada de hortifruti e eles atendem classe A+, A+. O perfil do consumidor do Horti Sabor, pra você ter uma ideia, se você for visitar aquela loja, você não vai ver o consumidor, você vai ver os funcionários desse consumidor comprando, tipo a empregada, o mordomo, sei lá quem comprando, mas Uhum. não é o cara que está pagando, tá? Uhum. O Horti Sabor, ele paga pra gente tudo que passa no caixa. Então, por exemplo, se a gente mandou lá, sei lá, 5 mil reais de mercadoria, e se tiver lá 900 reais de produto fora de padrão deles, das duas, uma. Ou a gente arca do nosso bolso pagar essa mercadoria no caixa,
ou ele devolve a carga inteira. Simples Caramba. assim. Entendeu? Então, assim, é uma política muito agressiva. Então, por exemplo, um cliente que tem o Horto Sabor, a nossa operação tem um olhar muito delicado. Então, por exemplo, que nem o vendedor aqui que é responsável pelo comercial do Horto Sabor, vira e mexe, ele passa o cartão de crédito dele para pagar a mercadoria para não voltar nota fiscal. A empresa reembolsa o comercial, é claro, mas assim, o cara tira do bolso dele para não perder a venda. Porque é um Caramba. cliente muito estratégico. Então, assim, a gente também se submete a políticas agressivas, né? Sim. Esse é um caso, tá? Então, assim, se você for pegar caso de exportação, Uhum. exportação de mercadoria para a Europa, que tudo, aqueles fair trade, que tudo parece lindo, maravilhoso, e na prática aperta o produtor de uma maneira agressiva, porque, por exemplo, você sabe que no interior da Bahia tem citros, né? Uhum. Citros e de uma agricultura familiar bem pequena. Então, às vezes, o cara tem 100, 50 plantas de laranja, tangerina, essas coisas, e eles exportam no fair trade para a Europa. Se chega produto fora de padrão, eles mandam o container todo. Cara, Imagina o manda de prejuízo volta. para esses pequenos produtores. E é fair trade. Eles Uhum. mandam. Não é que eles tiram o que tá ruim. Eles mandam de fora, volta a mercadoria toda. Para Bahia. Como é que faz esse prejuízo? E toda a Entendeu? logística Então é de uma transporte ele operação paga ainda? delicada. Exatamente. Aí assim, aí como é que funciona? O cara liga para a cooperativa lá e fala assim: olha, meus amigos, né? Chegou o seu container aqui, isso aqui não tá bom. Você tem duas opções. Você manda o navio voltar com o seu container, você vai pagar a logística duas vezes, ou você deixa aqui e eu vejo o que eu consigo fazer para vender num mercado pior. Entendeu? Ou você deixa aqui que a quebra é nossa, a gente vai doar, sei lá. Sabe assim? Os Uhum. caras são agressivos, entendeu? Então, assim, às vezes eu olho para toda aquela questão do posicionamento europeu para algumas coisas, Uhum. mas os caras, assim, eles não dão ponto sem nó, tá? Os caras não dão ponto sem nó, eles não são, eles têm toda uma política voltada, toda uma preocupação, é evidente que tem. Eles estão à frente do Brasil? Evidente que estão. Mas, assim, os caras também não são, vamos dizer assim, completamente isentos Uhum. dos prejuízos da cadeia, entendeu? Porque às vezes parece que eles são maravilhosos e a gente é ruim, né? E não é bem assim, tá? Tanto que essa produção de sítios da Bahia tá definhando, né? É um projeto que eles mesmos fomentaram, é um projeto que eles mesmos estão acabando, né? Porque a política comercial é muito violenta. Beleza? Beleza. Bom, eu vou falar um pouco das boas práticas no campo, tá? Porque, e esse é um exercício que eu faço muito com os fornecedores das empresas que eu trabalho, enfim, com os meus produtores, né? O que a gente faz no campo impacta diretamente na qualidade, tá bom? E aí vou citar aqui quatro tópicos fundamentais: plantio e nutrição, controle de pragas e doenças e colheita. Isso aqui impacta direto a qualidade do produto. E aí eu vou dar exemplo. Então, a gente tem uma alface aqui. Aqui, olhando essa fotografia, a gente tem vários erros. Vários. Você está vendo que tem uma série de esse stand aqui de cultura está falhada, certo? Isso Uhum. aqui tem um monte de falha, tem um monte de terra onde devia ter alface. Então, provavelmente isso aí aconteceu erro de irrigação, provavelmente isso aí foi uma adubação mal feita, preparo de solo mal feito, tá bom? E aí o que acontece? Isso aqui é falha de stand. A falha de stand gera perda de qualidade. Porque na hora que o cara entra para colher isso aqui, tem, tem alface boa aqui, mas tem muita coisa ruim. Tá vendo que umas alfacinhas meio-dia aqui? Umas coisas pequenas, umas coisas maior. Então, na hora que ele entra para colher isso aqui, ele tá misturando um monte de coisa. Ele tá misturando produtos com características diferentes. Então, qual que seria o ideal? É que o stand e a plantação tivesse homogênea. Então, assim, é muito importante o produtor fazer o plantio certo, na época certa, e conduzir a cultura de forma correta. Porque senão, quando ele for colher esse produto aqui, isso aqui vai dar prejuízo, tá? Essa é uma foto da roça da própria empresa. A Nutriens, além de ser uma distribuidora, ela tem uma produção própria, tá? Isso é uma foto do nosso campo, tá bom? Esse produto aqui é quebra. Mesmo para nossa, da nossa própria, vamos dizer assim, companhia, da nossa própria empresa, mas isso aqui a gente não consegue trabalhar com esse produto, entende? Então, então assim, o manejo de campo é fundamental, tá certo? E aí, como é que o manejo de campo impacta, né? Então, eu estou falando do plantio. Então, o cara tem que plantar aqui, por exemplo,
as 12 plantas por metro quadrado. Não tem 12 plantas aqui por metro quadrado, percebe? A gente tá falando de alface, tinha que ter 12 plantas por metro, e não tem. Você olha na foto, você vê que não tem. Então eu vou te dizer, vai dar pau essa mercadoria, né? Outra coisa, praga e doença. Então, assim, você vê esse tomate aqui, ó. Esse bolor aqui. Isso aqui é botrytis. Quer dizer, isso aqui é uma doença. Isso aqui ou é botrytis ou isso é mofo branco. Então, essa é uma doença que isso vem da lavoura. Isso aqui, quando dá no tomate, isso aqui vem da lavoura. É claro que isso fica pior no estoque. No estoque, isso aqui vira uma praga, né? Mas esse problema vem da lavoura. Então, o que o produtor tinha que fazer aqui? Para não vir dessa forma? Ele tinha que fazer a aplicação dos produtos, do defensivo biológico ou do mineral na fase de floração. Entendeu? Eu controlo essa doença na fase de flor, para que o fruto não venha contaminado. A mesma coisa que vai para essas manchas aqui de antracnose no abacate. Né? E no caso do abacate aqui, a gente ainda tem dano mecânico de colheita, provavelmente a ferramenta cortou. Então, as boas práticas agrícolas, ela é fundamental para que a mercadoria chegue boa e evitar perdas, tá certo? Então, esse é um trabalho que eu faço muito com os produtores. Então, muitas vezes o produtor me fala assim, pô, Tauan, eu tô com um problema aqui de requeima, o que eu faço? Tá ficando tudo preto meu tomate. Aí ele me manda a foto, eu falo, olha, vamos aplicar tal produto em tal dose, tenta segurar um pouco essa colheita, tira essa penca e descarta esse produto, dá para doação, dá para porco, faz outra coisa, aduba, sabe? Eu oriento para que ele recupere o prejuízo dele, tá certo? Então esse é um... Mas eu faço isso, tá? Nas maiorias nas empresas que eu trabalhei, ninguém faz, tá? Mas eu faço isso porque eu tenho competência técnica para isso e porque eu estou preocupado com o meu fornecedor. Eu tenho uma preocupação em qualificar, tá? Então, independente do lugar que eu vou trabalhar, acho que qualificar é sempre importante. Né? Então, assim, só para você entender que muitas vezes o problema de padronização ele começa no campo. E a gente precisa estar sempre muito junto do nosso parceiro para tentar orientar o cara para fazer o melhor trabalho possível, tá bom? Porque senão o nosso trabalho não rende também, tá? E aí vocês lidaram muito com isso lá no Feira Livre, né? Provavelmente. Sim. Mamão, cara, mamão era uma coisa meio que absurda, assim. Tipo, tinha um produtor de mamão que a gente, pô, é um produto que era difícil de conseguir, né? E aí, toda vez que vinha, acho que era mais problema do que não ter, assim, porque estragava um monte, ou não amadurecia, enfim, era complicado. Né? Alguns produtos que Não, nem esse abacate, que nem você falou também, às vezes vinha feinho, o produto até tava bom, mas aí a pessoa já acha que tá ruim por dentro, não quer comprar, e aí a gente queria bancar também, né? Porque, pô, querendo, é aquilo que você falou. A gente, é lógico, numa escala muito menor, mas querendo orientar o produtor, falar, ó, desse jeito aqui não fica legal, a galera não compra tanto, se você mandar de tal forma é mais interessante e tal, mas aí é isso, né? Nesse meio tempo você está perdendo produto, você está jogando no lixo, porque as pessoas não compram. Elas estão acostumadas a esse padrão estabelecido pelo grande varejo, né? sim. Não, com certeza. E aí você sabe o quanto é difícil ter que falar pro cara que o produto dele tá ruim e que você vai ter que devolver. Uhum. A pior parte do trabalho é essa. Você tem que falar pro cara, putz. E aí uma das coisas que eu faço muito é negociar preço. Então eu falo, olha, esse produto não tá bom. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar vender ele mais barato. Eu tento fazer esse esforço para não dar quebra, entendeu? Para pelo Uhum. menos dar quebra de preço. Porque aí vamos supor, o cara mandou R$ 1.000. Aí ele teria um desconto de 100. Pelo menos ele tem um desconto de 50, porque eu consegui vender barato, sabe? Então, assim, pelo menos essa é uma filosofia nossa aqui, minha e do comercial aqui, que a gente tenta empurrar esse produto fora de padrão para justamente minimizar as nossas perdas. Então, esse é um dos motivos também que o nosso resultado em termos de perda tem caído, né? Tem caído Uhum. porque eu tenho dado atenção para isso. Eu e o comercial, né? Porque os caras fazem um bom trabalho também, Uhum. né? E Mas é isso, se eu não faço. tem cliente para tudo, né? Tipo, por exemplo, se você jogar e falar, ó, Tem. não tá nesse padrão top aí do Word mordomo, mas tá num padrão do Word mais popular e, pô, você quer, eu consigo um orgânico mais barato para você. Ou você Não, joga justamente. ou você joga pro convencional, ou não? Como é que Não, tá? não, é esse que é o ponto. Assim, a gente não tem muita ligação com o mercado convencional, né? Eu acho que esse é um passo que pode, isso pode ajudar,
Ter uma ligação maior com o convencional pode ajudar a desovar a mercadoria para o produtor não perder, né? Então, acho que esse é uma coisa que a gente pode fazer para melhorar. Mas é isso, tem cliente para tudo, né? E a gente se esforça para colocar um produto para vender mais barato, pelo menos para que a gente, por exemplo, às vezes coloca a nossa margem zero, a gente zera a nossa margem. Então a gente faz coisas para que a coisa aconteça, para que a gente não perca produto, entendeu? Até porque é isso, no nosso setor de orgânico, o nosso maior ativo é o produtor. Entende? Esse é o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio, e a gente tem que cuidar desse cara. Então eu bato isso todo dia pro pessoal, mas às vezes o pessoal não tem essa sensibilidade que eu tenho, porque eu lido com os caras todo dia, várias vezes no dia, né? Mas é isso, a gente tem que cuidar muito do nosso produtor, tá certo? Aí, assim, pode falar. Não, não. Por enquanto, o pessoal fez um comentário aqui, mas eu acho que era mais no sentido, né, da importância disso de educar nas duas pontas, né? Alice colocou que o produtor para fornecer o melhor produto possível e o consumidor para saber que está fora do padrão não quer dizer que o produto também está ruim, né? Justamente, é. Vou falar para você que o mais difícil é educar o consumidor. Putz, é um desafio. É um desafio gigantesco, assim. É um desafio gigante. E é uma crítica que a gente também sempre coloca para os supermercados. Vocês têm que fazer o seu papel no PDV. O ponto de venda é a responsabilidade de vocês. E vocês têm que comunicar para eles o que é um produto orgânico. Não adianta vocês quererem exigir certas coisas do seu parceiro, do seu fornecedor, sendo que você não educa o seu cliente. Então a gente coloca isso para os caras também. A gente aperta os caras, né? Então, mas lá no grande varejo, a educação é um processo, é difícil, tá? Eu acredito que, por exemplo, você pega um Instituto Chão, Feira Livre, né, e a própria Coop vai conseguir fazer esse trabalho muito melhor, não tenho dúvida, né? Mas você pega um Carrefour, imagina, é só marketing, entendeu? Os caras são tubarão, né? Aí na distribuição a gente também tem, assim, a infraestrutura é fundamental, e aí a infraestrutura envolve barracão, envolve a cadeia de frio que a gente tem interna, tá? Envolve o estoque seco, tá certo? Então a infraestrutura são esses aspectos de benfeitorias do lugar, né? A gente controla a qualidade no recebimento. Então, o recebimento ele é fundamental, porque é o recebimento que classifica ou que reclassifica o produto do produtor, tá? Então, o recebimento é muito importante, até porque ele faz a rastreabilidade, que é o que dá segurança para o consumidor. Então, o recebimento é onde a gente garante qualidade também. E garante que não haja desperdício. Porque é aquela história. A gente consegue fazer o produto mais barato ali no recebimento. Ah, entrou o abacate tá ruimzinho, tem um cara que compra esse abacate mais barato, mas ele compra. Então, mas eu vejo isso no recebimento. Porque depois que o produto entrou, já era. O BO é da empresa, entendeu? Então, por isso que é no recebimento, no dia, ali, nas 48 horas, que a gente tem que decidir o que vai fazer com o produto. Né? A classificação, o armazenamento e aí a gestão de resultados, né? Que é, por exemplo, administrar quebra, né? E etc. Acho que a gente já falou um pouco de tudo isso, mas a gente vai falar. Por exemplo, aqui, ó, recebimento. Isso aqui é uma etiqueta que eu tirei de uma foto da caixa nossa aqui. Batata doce roxa, 20 quilos. Tem um código do produtor aqui, produtor José Davi Gonçalves. Gonzalez, vocês estão vendo aqui? O recebimento, ele faz essa classificação. Ele coloca a etiqueta na caixa e já define se esse produto vai para a bandeja, vai para o higienizado, se ele é um produto muito B que vai ter que ir para a indústria, que vai ter que ir para uma cozinha, entendeu? Mas essa etiquetinha aqui ela é fundamental, porque ela contém a informação do que a gente vai fazer com esse produto, né? É claro que não é só a etiqueta, é onde está organizado, onde está armazenado também, né? Onde está na sua operação aqui, no seu picking, onde que ele está, tá em qual câmara. Tem toda uma questão de rotina, tá? Mas é o recebimento que define isso, tá certo? Então o recebimento precisa ser muito bem feito, né? Justamente para que aconteça esse processo educativo que a gente comentou, tá certo? Armazenamento, então a gente ter padronização, né? Pallet aqui, por exemplo, armazenar pallet, né? Na letra da regra, o ideal do mundo é que esses pallets tivessem um espaço entre eles, tá? De 10 centímetros. Mas na prática, custo fixo, os caras querem apertar, os pallets estão tudo coladinho. Mas o ideal é que tivesse 10 centímetros entre pallets e 20 centímetros de parede. Mas aí você coloca em... Maturação, por causa de maturação dos alimentos?
Também, mas é por circulação de ar também, tá? Ah, Então, por exemplo, tem itens, aí, por exemplo, no armazenamento tem itens, aí vou dar um exemplo, brócolis ninja e morango. Tudo que você colocar junto com brócolis ninja e morango, você vai amadurecer mais rápido. Então, se você colocar isso perto de alface, meu, no dia seguinte as alfaces vai estar tudo murcha, amarela. Então, o brócolis ninja brócolis ninja e morango são itens que soltam muito etileno. Então, assim, são itens complicados de armazenar, tá certo? Então, assim, são macetes que você vai pegando no dia a dia, né? Como é que se resolve o problema do etileno, então? Não só brócolis ninja e morango. Fruta tropical, mamão, manga, né? Banana. Como é que se resolve isso? O que você poderia fazer na sua instalação? Você poderia instalar uma máquina de ozônio, porque aí o ozônio ele degrada o etileno e aí ele retarda a maturação, tá? É um investimento relativamente baixo, tá certo? Uma máquina de ozônio para você aplicar esse gás numa câmara fria, sei lá, de 4x4, você vai gastar R$ 3.000. Para uma empresa ou para um empreendimento como o de vocês, não é um investimento tão alto pela qualidade que ele gera, entendeu? uhum, Né? Então, assim, mas a aplicação de ozônio na atmosfera da Câmara é um recurso muito estratégico. Né? uhum, Quer ver um outro recurso que você tem que fazer? É separação de itens. Você pega em lugares no orgânico que a gente trabalha com. A gente trabalha com 70 itens em casa. Como é que eu faço? Eu não tenho 70 câmaras. Então eu agrupo os itens em faixas de temperatura, tá certo? uhum, Então, assim, por exemplo, eu armazeno frutas de 7 a 10 graus. Porque se eu armazeno a fruta abaixo de 7 graus, elas começam a empretejar. Então, por exemplo, goiaba, manga, mamão, eles sofrem com temperaturas abaixo de 7 graus. Qual que seria a temperatura ideal desses itens de fruta tropical? Cerca de 10, 12 graus. Mas uhum, eu tenho 10, 12 graus para fruta tropical, mas eu tenho uva também ali no meio, que pede 3 graus, pede 1 grau. Percebe? Então, quando eu trabalho com fruta, eu procuro trabalhar numa temperatura média, uhum, entendeu? Para tentar conciliar, armazenar numa mesma câmara mamão, abacaxi, uva, uhum, kiwi, entendeu? Pera, maçã, porque uhum, são itens que pedem temperaturas diferentes. Então eu tenho que trabalhar na média. Trabalhar na média é ruim para todo mundo, mas é o que a gente tem, tá? É ruim, mas é o que tem, tá certo? O ideal seria o quê? Ter duas câmaras, uma para uhum. fruta temperada e uma para fruta tropical. Mas na prática a gente sabe que investimento né, não é tão simples assim, tá? Mas tudo isso aí é uma questão enfim, estratégias do dia a dia de cada empresa, né? Acho que ficou claro aqui, gente. Tem questões aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que sim. Uma dúvida que eu tenho, o pessoal não está mandando dúvida, eu vou perguntando, tá, gente? Eu tenho um amigo que você conhece também, que é o Ricardo, lá do Mandu. Toda Sim. mercadoria que chega, ele pesa, né? E ele já está no Uhum, PDV. Na uhum. distribuição, vocês também fazem isso? Como é que funciona? Se dá a diferença de peso também? Vocês já descontam na nota? Ou como é que funciona? Isso é comum, não é? E, Como que funciona? não, total. O recebimento ele faz o quê? Ele gera essa etiqueta. Uhum, Então, esse é o código de rastreabilidade, né? Você vê aqui JBDL 90, né? Então, José Davi, uhum, batata doce, legume, dia 9, né? uhum, 9/7 aqui. Então, esse é o nosso código de rastreabilidade. A gente pesa a mercadoria. Se deu diferença de peso, a gente dá devolução por peso, né? Então, a gente dá devolução por peso errado, por preço errado e por produto ruim. uhum, Peso e preço é tranquilo, o produtor entende. Às vezes ele fez a nota errada, tá fazendo de vários clientes junto, digita errado, escreve errado, tá tudo certo, né? A devolução de preço errado e de peso, eles entendem, né? Às vezes o cara esquece de tirar os 2 quilos da caixa. uhum, Então, ele mandou 5 caixas de batata doce, só que ele esqueceu, e aí ele tá falando que tem 110 quilos. Na verdade, tem 100, porque ele esqueceu de descontar os 5 quilos da caixa agrícola. uhum, Então, acontece esse tipo de coisa, tá? E aí faz a devolução ali fiscalmente, né? uhum. né? Tauan, Pode falar. perdão, te interromper, que é Não, não, bem pode em falar. relação a isso mesmo. Essa questão do peso, ela acontece nesse momento do recebimento, né? Pré-armazenamento. Isso. É antes de entrar no estoque, né? Antes de entrar no estoque. Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso e eu que perdi.
Você pode dar uma noção do tamanho da Nutri, de quanto vocês recebem, e Ah, em ah, que de- frequência vocês recebem? Porque do jeito que você está falando, é uma operação grande, né? na verdade, assim, a gente é uma empresa é uma empresa pequena, né, em termos de distribuição. Hoje a gente está girando é, 13 toneladas de mercadoria por semana. Então não é uma operação que É. ela é grande, mas para o nosso setor ela é pequena, entendeu? Ela é pequena. Mas assim, você imagina, 13 toneladas é produto pra caramba. E a gente faz o recebimento e assim e a gente repassa 100% da mercadoria, então a gente tem um cuidado muito grande, tanto com o nosso cliente quanto com o nosso fornecedor, né? Então assim, só para você ter uma ideia, são 13 toneladas a semana. Então, tem alguns probleminhas, né? Tem alguns desafios aqui, mas assim, eu vou dizer o seguinte, da nossa operação, se vocês quiserem conhecer nosso barracão, para a gente falar dessas coisas pessoalmente, vocês fiquem à vontade. Eu vou receber e a gente pode mostrar algumas coisas na prática para vocês. Você vai ver que hoje a nossa infraestrutura ela é pequena porque a gente faz. Então a nossa previsão hoje é mudar para um barracão maior até o final do ano, Vocês né? estão em Osasco, né? A gente está em Osasco. É. Então, assim, mas se vocês quiserem conhecer como é que é o dia a dia na prática, tal, ver como é que funciona, vamos fazer um treinamento pré-operação de vocês aí, fiquem à vontade, tá? Poxa, show de Dá, bola. dá para fazer, para vocês verem como é que é, tá certo? Porque aí vocês vão ver coisa errada, claro que vocês vão ver, mas vocês vão ver bastante coisa certa. Porque assim, ontem a gente teve o Ministério da Agricultura fiscalizando a gente, né? Uhum. Provavelmente teve alguma denúncia, né? É, E assim, aí os caras, o Ministério da Agricultura veio aqui, eu fiquei com os caras 5 horas, eles gostaram muito do que eles viram. Porque embora tenha erros na nossa operação, eu falo que a gente é uma empresa muito transparente no sentido de saber onde está o erro e falar dos erros. A gente discute os nossos erros. A gente não tem problema de falar onde a gente erra. Uhum. Diferente de muitas empresas que quer mascarar o erro, Uhum. entendeu? Eu trabalhava numa outra empresa que a empresa queria mascarar o erro. E na época, e na ocasião, eu também passei por uma fiscalização do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura encontrou 5 erros de rastreabilidade. São erros sérios, entendeu? Para o nosso setor, são erros sérios. Uhum. Só que lá naquela empresa, qual é que é a política deles? Esconder o erro. A gente não, a gente mostra o nosso erro. Ó, a gente não está fazendo tão bem aqui, mas a gente tem as nossas medidas para arrumar isso. E o cara, ele percebe, ele vê que existe um esforço de inteligência, de trabalho para melhorar, sabe? A gente não fica querendo jogar as coisas para debaixo do tapete. Uhum. É pior, sabe? É pior. Então, assim, enfim, e aí os caras levaram 6 amostras de produto para fazer análise de resíduo. Da minha parte, eu estou muito confiante porque eu conheço os meus parceiros, os meus fornecedores. Eles são produtores muito competentes. Eu duvido que vai ter resíduo. Mas tem que fazer. E tem que fiscalizar porque é pela qualidade da cadeia, né? A fiscalização é fundamental, assim. Quem trabalha com orgânico e não quer fiscalização, ele não entendeu como é que funciona o orgânico. A Porque é para fiscalização, além do mapa, tem mais alguém que fiscaliza, vigilância sanitária? A Júlia perguntou isso e perguntou também se isso acontece com frequência, assim, né? Essas visitas, essas fiscalizações, se tem as denúncias, como é que é? a vigilância sanitária tem, então ele tem a renovação, a vigilância sanitária tem a fiscalização deles, tem a fiscalização de nossos clientes. Então, por exemplo, a gente passa por exemplo, só certificação de orgânico, a gente passa por duas auditorias por ano, a cada 6 meses. Aí a gente tem a fiscalização dos nossos clientes. Então tem cliente que faz fiscalização a cada 6 meses. Entendeu? Então, se você for ver na prática, mensalmente a gente tem alguma fiscalização. Algum tipo de fiscalização, auditoria ou processos, entendeu? Uhum. Porque o orgânico, isso é muito sério, tá? O convencional ainda é muito solto, mas o orgânico a gente trabalha para fazer o melhor trabalho, a gente para entregar o melhor produto possível. Então, Uhum. mensalmente a gente tem GPA vindo aqui, a gente tem daqui vindo aqui, a gente tem os clientes vindo aqui para saber o que a gente está fazendo. E a gente recebe super bem, e os caras veem o que se tem coisa errada, e a gente discute os erros também, a gente cobra os erros deles também, porque eles também erram. Então, assim, e tá tudo certo. O importante é a gente ser transparente, né? Então, acho que essa é uma virtude, né? Então, acho que eu respondi, né? A questão, Respondeu. né? Manda ver aí.
Então é isso, eu acho que na parte de armazenamento, eu lembro que quando eu conversei com o René, ele até comentou que na época eu dei umas planilhas de Uhum. armazenamento e tal. Eu até me coloco à disposição para vocês. Se precisar, eu faço um manual de boas práticas, né, para vocês aí da operação da Gomo, tá? Fazer um manual de boas práticas com os procedimentos, com os POPs, né, os procedimento operacional padrão, enfim, eu consigo fazer isso para vocês, tá certo? Show, nossa. Na questão de, para Uhum. poder, porque assim, é isso aqui que eu tô fazendo é um bate-papo, tem muita coisa técnica chata, gente, Sim, que sim. envolve isso aqui, porque essa é a parte mais chata do meu trabalho, a parte que eu mais gosto é lidar com o fornecedor, é lidar com o cliente, isso aqui é a parte burocrática, que a gente tem que lidar, mas não é o que eu gosto, assim, tem coisa mais Uhum. legal para fazer, entendeu? Né? Aí no ponto de venda, né, que é basicamente as mesmas coisas, né, as mesmas coisas, eu acho que no ponto de venda, o que a gente tem de diferente é o seguinte, a exposição, a montagem do ponto de venda, lá no. Acho que a gente fala para os clientes: se você expor o produto direito é o que define se esse produto vai quebrar ou não na sua gôndola. Então, cuida do seu ponto de venda, cuida do seu PDV, tá certo? Expõe o produto direito, não esconde o orgânico, né? E aí eu vou falar outra coisa do varejo, tá? Algumas lojas, elas exigem que a gente tenha os repositores. Então, ou seja, além de a gente fornecer o produto, né, a gente tem que pagar o funcionário que fica ali no HF. Sabe aqueles caras que Uhum. ficam repondo banca? Quem Sim. paga esse funcionário são as empresas. Então, assim, a gente paga para arrumar o supermercado. É muito doido isso. Eu pago para ele ter um funcionário para deixar a banca organizada. É. Então, assim, então, assim, aí a gente tem critérios, né? A gente não vai colocar um repositor, um estoquista, né? Em qualquer supermercado, então, assim, em qualquer ponto de venda. Então, assim, a gente exige em contrapartida um faturamento mínimo em cima daquele ponto de venda para a gente colocar alguém para cuidar daquele negócio diariamente, tá certo? Mas, assim, os supermercados, o modelo de negócio dos supermercados é feito basicamente para você ter um espaço. Eu sou dono de supermercado, eu tenho um espaço, eu não vendo produto, eu acabo vendendo. Eu vendo o quê? O que eu vendo? Vamos lá, deixa eu reformular. Eu vendo gôndola. Então, por exemplo, se você vai fazer a marca de bolacha do Zequinha e você quer colocar o seu produto em tal rede, provavelmente você vai ter que pagar um desconto financeiro. Para eles ali, para a mercearia, pode ser numa casa de 5, 6%. Ou seja, você vende R$ 100, dos R$ 100 que você vendeu de nota fiscal para eles vão te pagar 94. Isso se chama desconto financeiro, ou que é o seu custo de gôndola, vamos dizer assim. Uhum. Agora no FLV, você pega um supermercado tipo o Mambo. Sabe quanto que a gente paga de gôndola ali? 30%. Então, se eu vendo R$ 100, se a Nutrien sai com uma nota de 100 pau, R$ 100, os caras vão me pagar 70. É foda, assim, para você trabalhar com varejo, você tem que ter musculatura, você tem que ter Uhum. gestão, você tem que ter estômago, você tem que ter paciência, porque não é fácil. Não é fácil, e assim, aí você vai olhar no supermercado, por que que o orgânico é tão caro no supermercado? Uma das razões é esse desconto financeiro, cara. Quem paga isso é o consumidor, Uhum. entendeu? A gente poderia fazer um produto mais barato? Poderia. Vai ter desconto financeiro? Então vai ser mais caro. Então é uma é preço em cima de preço no orgânico, Uhum. né? É uma loucura, assim. Então é uma das coisas que a gente bate, né? Que nem o pessoal do GPA, que é o Pão de Açúcar, fez uma reunião com a nossa diretoria, e aí eles deram uns números pra gente, falando que a gente, né, pra gente ser parceiro deles, que tem espaço pra gente e tal. Os caras querem fazer orgânico 30% mais caro que convencional. Aí o meu diretor, que é um sócio da empresa, foi lá, fez a reunião, escutou. Na hora que eu não participei, né? Mas na hora que ele chegou com o que os caras queriam, eu falei: escuta, Henrique, você tá doido, cara. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Os que você pode pula fora, porque os caras, se você for nessa barca deles aí, você vai quebrar. A Nutriens quebra, né? Como aconteceu com a Hortiart, como aconteceu com a marca Ecovida, como aconteceu com a Bela Mesa, como aconteceu com a Corin lá atrás. Todas essas marcas quebraram
porque foram nesse embalo das redes. Então, fala assim, é melhor a gente fazer o nosso trabalhinho aqui, vamos tocar o nosso boteco aqui do nosso jeito, porque se você for querer assinar um contrato com esses caras, você tá ferrado. Porque a precificação que os caras estavam exigindo e o volume que eles estão colocando, a gente não consegue fazer. Uhum. Porque o produto orgânico é mais caro. E não dá para eu chegar para o produtor orgânico e falar assim, olha, agora meu fornecedor de vai vender tomate a R$ 2. Nunca que ele vai fazer. Ele fala, então, vai se ferrar. Tá doido? Se você quiser, você compra 5,50. Se Uhum. você não pagar 5,50, você que vai para as cucuia. Uhum. Percebe? E o fornecedor tá certo. Você acha que ele vai ficar vendendo produto, sabe? Ele tá Uhum. certo, pô. Só ele sabe o trabalho que ele tem ali na roça para querer ficar vendendo o orgânico barato. Então, assim, Uhum. é meio loucura, né? Mas os caras, eles são agressivos. Eles empurram para vamos dizer, para essa gestão não qualificada. Porque, de verdade, se os caras eles caem nessa conversa, é porque a gestão da empresa não é qualificada, Uhum. né? Eles caem numa conversa, assinam os contratos, e aí quebra a empresa e quebra o produtor. Então, vou dar um exemplo prático. Ó. Hortiart. A Hortiart é uma empresa pioneira no orgânico. Pra você ter ideia, pra vocês terem ideia como é que ela é pioneira, quem fez o primeiro trabalho de fornecedor da Hortiart não foi ninguém nada mais, ninguém menos que a Ana Primavesi. A Ana Primavesi, lá nos anos 90, começou a Uhum. fomentar a base de fornecedores da Corin na época e da Hortiart. A Hortiart, nesse período, já mudou de CNPJ 3 vezes porque ela quebrou, porque ela vai no embalo do Carrefour na precificação e no volume. Quebra. A, opera... a operação não se sustenta. O desconto financeiro do Carrefour é 25%. E com o volume do preço que eles querem, a conta não fecha. Você vai Uhum. bater planilha, não fecha. O que acontece? Hoje a Hortiart está devendo aí. Só hoje eu conversei com 2 fornecedores. Para um, ela está devendo 110 mil. Para outra, ela está devendo 70 mil. Cara, além dela estar quebrada, dos próprios terem falido, eles vão levar outros produtores à falência. Mas por quê? Porque eles vão nesse embalo de fazer uns contratos meio maluco com uma empresa grande que nem o Carrefour. Que, Uhum. cara, é tubarão, meu amigo. A gente é peixinho, não dá para ir na toada desses caras. Então, Entendeu? tem uma pergunta aqui no chat da Lorena. Ela falou que sempre vê orgânicos embalados em plásticos nos mercados, né, dentro dessa Aham, questão da exposição. Isso ocorre só para não misturar com os convencionais, né, que nem as exigências legais lá da lei dos orgânicos, para não ter essa mistura e tal, contaminação, ou tem outro motivo? E aí eu já vou emendar também com uma observação minha. Eu evito ao máximo, mas às vezes o orgânico que chega aqui em casa, por exemplo, sei lá, às vezes da própria Mandu, vamos dizer assim, chega aham. lá o brócolis ramoso embaladinho. Aí, pô, eu não consegui fazer, dura mais de uma semana sem nem ficar amarelado. E aí, se ele vem fora do plásticozinho ali a vácuo, ele menos de uma semana ele já amarelou. Então, existe, é isso, é para não misturar, de fato auxilia na conservação por mais tempo. Como que você avalia isso? Boa, não, não, aí acho que as duas coisas estão certas. Então, do ponto de vista de legislação, a nossa norma exige a segregação do produto orgânico. Então, no ponto de venda, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou a gente faz bandeja e saquinho, que é o que a gente vê na maioria dos supermercados, ou a gente faz granel. Como que a gente faria orgânico a granel? Manja igual você vai no supermercado e tem uma padaria, um açougue? Teria que ser um modelo daquele jeito, onde você tem um funcionário que pega o produto está destacado, ele está reservado num lugar à parte, e aí aquele funcionário vai lá e separa 1 quilo de tomate para você, te coloca no saquinho, como você faz na carne, por exemplo, e te manda, entendeu? Então Uhum. tem duas maneiras de fazer o orgânico a granel. Quem faz o orgânico a granel em São Paulo hoje, por exemplo, é o Natural da Terra. Eles Uhum. fazem a granel. Mas por quê? Porque eles têm essa estrutura, vamos dizer assim, entre a de açougue e padaria, onde ele tem um colaborador que faz essa segregação pro consumidor, tá? Para que Uhum. não haja contaminação ou troca de produto, tá bom? O que eu já discuti, inclusive, com o Ministério da Agricultura, com o fiscal, né, o saudoso Marcelo Laurino, seria que o Uhum. correto mesmo, seria esses caras passarem por auditoria do mapa. Uhum. Assim, no duro, tinha que passar por auditoria do mapa para fiscalizar o ponto de venda também, né? Uhum. Para você garantir mesmo, assim, qualidade e tal, mesmo que fosse uma a cada ano, sei lá, tinha que ter um controle do Ministério em cima disso, né? É, e, assim, de verdade, eu percebo que o Ministério está cada vez melhor nessa parte de fiscalização, porque só esse ano eu já peguei 2 fiscalização do mapa.
Então, eu fico feliz, cara. Eu só acho que o trabalho tem que ser assim mesmo, tem que fiscalizar. Porque dá seriedade. Aí, do ponto de vista de qualidade, Renê, verdade. Então, se tem, por exemplo, brócolis ramoso, brócolis ninja, alface americana, vagem, deixa eu pensar. E até alguns outros produtos, assim, de maneira geral, quando a gente tem no plástico, se ele não tiver com alguma contaminação, se ele foi feito uma segregação, uma seleção legal, e ele não tá com nenhuma, não passou nenhuma podridão grave, ele Uhum. conserva mais, tá? Aí eu vou dar um exemplo prático também. Em 2018 eu trabalhava na CAISP, na cooperativa lá de Biúna. E teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês devem recordar. Naquela época, e aí a gente ficou vários dias sem conseguir comercializar. Para você ter ideia, aquela greve dos caminhoneiros gerou para a cooperativa um prejuízo de quase 2 milhões de reais naquela semana que ela ficou parada. Na verdade, foi nem uma semana, foi alguns dias, né? Então, prejuízo gigantesco para a cooperativa. E o Ninja, a gente embandejou Ninja Americana. A gente ficou com aquele produto embandejado na casa por 10 dias, em estoque. E o produto ficou com qualidade para comercializar. Mas por quê? A gente viu que ia ter greve, o que a gente fez? Em bandeja. Porque se eu não deixar na bandeja, só eu vou perder. Então, passamos na bandeja e, assim, seja o que Deus quiser. Se tiver ruim, a gente não vai mandar. Mas, assim, é o que a gente tinha para fazer, porque não tinha como a mercadoria sair por conta da questão dos caminhoneiros, entendeu? Uhum. Então, de fato, você embandejar para alguns itens funciona muito bem, tá? Uhum. E você acha que tem uma preferência geral do público, assim, como nas vendas de vocês, assim, por exemplo, é que tem pontos de venda que já preferem, né, tipo Pão de Açúcar e tal, eles já preferem bandejado, né, mas no geral, assim, você vê que tem tido uma preferência por bandejado, higienizado, ou do que o granelzão, assim, como que você tem visto isso? Assim, assim, olhando o HF como um todo, a maior parte do que se vende, aí olhando o hortifruti, não só orgânico, né? O hortifruti geral é a granel. Então é granel que se vende. Mas o que acontece hoje, o perfil do consumidor está mudando. Então, cada vez mais, inclusive o convencional faz bandeja. Então, hoje você vai no supermercado, inclusive tem até convencional na bandeja. Então, por exemplo, é difícil você achar uma vagem convencional a granel num ponto de venda, porque tem muita perda. Então, o pessoal já sabe que é melhor você colocar uma vagem, um quiabo, um jiló, uma berinjela, né? Mesmo uma berinjela, a berinjela é um item que murcha muito, pô. Se você Uhum. não deixa numa bandeja, você perde ele rapidinho. Como o giro do convencional é alto, ele tem como fazer essa operação girar. Agora, no orgânico, que uma bandeja tem que ficar lá no ponto de venda de cinco a 10 dias, cara, precisa estar na bandeja, Uhum. né? Ou, se estiver no granel, tem que ter, o supermercado tem que fazer um bom trabalho comercial, entendeu? O cara tem que saber vender orgânico para fazer girar. Uhum. Mas O aí o preço pessoal- fica melhor, então vende mais, né? Entendi. O pessoal está perguntando aqui se, ao longo prazo, tem uma alternativa para o plástico e como encontrar opções de bandejas não plásticas. Eu vi alguma foto de vocês de uma bandejinha, acho que de papelão, né? Mas, por exemplo, a alternativa para o plástico filme, você já tem? A empresa tem algum projeto de desenvolvimento para isso também? Há algum caso em que o congelamento também é adequado? A Júlia perguntou. Assim, ó, é, em termos de embalagem, hoje o mercado ele migrou, né? Antes a gente usava muito isopor, então o mercado está usando cada vez menos isopor, isso é bom. E aí a gente está migrando para o papelão. Aí a gente tem duas bandejas de papelão, a de polpa, que é de papelão reciclável, e a gente tem a da Klabin, que é aquele papelão que não é reciclável. Uhum. As duas são boas, é o que a gente está usando. A gente vai começar a usar um pouquinho de isopor agora por causa de um cliente, tá certo? Mas o ideal seria usar o papelão. E o melhor de todos seria a polpa, pela questão da pegada ecológica, né? É um produto muito mais ecológico, né? Porque é reciclado. Então, em termos de bandeja, vamos dizer assim, a polpa seria o melhor, a polpa de papelão, aí depois o papelão, aí depois o isopor. E cada vez mais a gente está migrando para esse fracionamento, até porque o consumidor compra cada vez porções menores. Então, por isso que fracionar às vezes ajuda a venda do mercado, porque o consumidor está cada vez levando menos produto, né? Então, para conservar a qualidade e para atender o consumidor que quer menos produto, a bandeja faz sentido. Agora, em termos de alternativa ao filme, né? Ao resinite que a gente chama, ao filme plástico. Olha, aí é um desafio grande, porque o plástico é altamente poluente, né? A gente sabe disso, né? E
existe testes com fazer plástico biodegradável, mas ainda isso não está numa escala comercial adequada, sabe? Mas já existe, tá? E aí depois que vamos dizer assim, depois que os caras de porque o plástico biodegradável ele já existe. O que não existe é ele ainda que aguente as nossas condições de transporte, porque de maneira geral o plástico biodegradável ele estraga antes do produto, vamos dizer assim, né? Esse negócio de você sair quente, frio, não sei o que lá, o plástico ele começa a ficar poroso, então mesmo que você vê você não vai ver furo nesse plástico biodegradável, você tem microporosidade que faz a troca de gás acontecer e o amadurecimento do produto. Então, assim, mesmo que a coisa não seja visível a olho nu, ele é um plástico que ainda não faz a segurança que a gente precisa, entendeu? Hoje, só para vocês terem ideia de plástico, hoje o melhor plástico que tem no mercado para fazer bandeja é um plástico que, além do material plástico, eles aplicam um filme com uma película de metal. Agora eu não me lembro qual que é o metal, mas é com metal, eu vou lembrar o nome, mas é um plástico transparente que tem uma película de metal ali que faz o quê? Ele faz a sanitização do produto. Então, se tem bactéria, fungo, como tem aquele metal ali no ambiente, ele dá uma sanitizada, sabe? E ele garante que o produto dure mais no ponto de venda. Então, eu acho que em tecnologia de embalagem a gente tem que avançar, né? Ou, ou, esse é o porém, ou você opta por circuitos curtos de comercialização, onde o produto é vendido fresco, localmente, blá, 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 tudo isso aí. Uhum. Mas, de verdade, olhando para a tendência do capitalismo global, a gente está vendo cada vez mais a tendência de cadeias longas, verticalização, percebe? Uhum. Então, Dos produtos que vocês comercializam para os clientes final, né, para os PDVs, é, tem muita coisa que vem de muito longe, assim, não? olha, hoje em termos de. Eu vou até tirar porque eu acho que já é isso. Eu já Uhum. acabei, aí tem as referências aqui, eu vou até tirar, vou abrir minha câmera. Assim, hoje a mercadoria vem do Brasil todo, tá? Então hoje a gente compra muita fruta do Nordeste, fruta tropical do Nordeste, fruta subtropical, citros, muitos citros do Sul, né? Uhum. Então, assim, então hoje os fornecedores são do Brasil todo, né? Uhum. A gente tem uma base bem. A gente deve ter, assim, uns 200 fornecedores ativos. Na base são mais de 700, mas ativos, cara que tá entregando mercadoria ali. Mesmo que pouquinho tá entregando, sabe? Uhum. Então, assim, e o produto vem de longe, então a cadeia é muito importante, né? A questão de frio, a questão de, por exemplo, muita mercadoria vem à noite para não pegar sol. Porque não tem frio, cara. Você não tem caminhão refrigerado, então como é que faz? Sai de madrugada, Uhum. entendeu? O produto tem que estar batendo em São Paulo 3 horas da manhã, para não pegar sol nas costas, entendeu? Então é isso, entendeu? Enquanto a gente não melhorar as condições de financiamento do negócio, da cadeia como um todo, né? Faz muito sentido isso, porque, em geral, o pessoal me pergunta, pô, que horas que o pessoal de hortifruti entrega? Eu falei, pô, é madrugada, é 5, 4, 5, 6 horas da manhã. Ah, mas por que isso? Eu falo, bom, a princípio eu pensava que principalmente pela restrição de circulação de caminhão em São Paulo, mas eu acho que pensando agora que você falou, né, da climatização, por não ser climatizado, faz muito sentido, né? Sim. Aquele Sim, solão não. pegando nas costas ali, as frutas, os É, legumes, tudo dentro daquele baú de fritando dentro daquele, daquela caixa de ferro ali. é. Assim, não é fácil, assim, de verdade, o que a cadeia precisaria, né? A cadeia precisa de condições de financiamento que seja compatível com a margem de lucro dela. O HF, de maneira geral, ele dá 10% de lucro no convencional. Se ele dá 10% de lucro, eu não posso ter uma taxa de juros básica da economia a 13%, porque eu inviabilizo o cara comprar uma balança. Eu não consigo comprar uma balança financiada, entendeu? Uhum. Então, se a minha margem de lucro, então, e aí por isso que é importante os juros básicos, entendeu? Então, tem que ser compatível. Se você está trabalhando com um produto que tem uma margem de 25, talvez seja viável você financiar. Mas no nosso setor aqui, a gente precisa de juros melhor, né? Uhum. Entendeu? Então assim, é isso, né? E o agronegócio, de maneira geral, o agronegócio convencional, agroexportador, ele se aproveita desse discurso
para conseguir condições de financiamento privilegiada para eles. Uhum. Aí esse é uma outra questão que envolve financiamento, mas isso é puro lobby do setor, né? Porque não adianta você ter um plano safra de 260 bilhões que a gente tem e esse dinheiro só financiar soja, entendeu? Financiar boi. Então a gente tem que financiar caminhão, a gente tem que financiar câmara fria, a gente tem uma série de pessoas que precisam de dinheiro também, sabe? Uhum. E o recurso não está chegando ali. Mas, enfim. Puxando de novo aqui a pergunta da Júlia, a Júlia perguntou se tipo, tem alguns produtos que precisam ser congelados. E aí veio uma lembrança minha, por exemplo, uma fruta que basicamente eu nunca vejo para vender é tipo acerola. E eu acredito que deve ter produtores de acerola, mas é isso. Quando vinha refrigerado e ainda algumas perdiam, e aí então você vai acabar só achando polpa mesmo de acerola. Então, tem alguns produtos que vocês comercializam que vocês já perceberam que não, é só congelado e não tem jeito. Ó, acerola, cambuci, amora preta, esse tipo de produto, como eles são muito sazonais de safra, então você tem ali um mês para colher. E assim, o cara não consegue vender tudo no mês. Então, a estratégia comercial é congelar. Porque o cara, assim, é pontual. A safra de acerola é 2 meses. Uhum. Se o cara não congelar, ele perde. E ele não consegue vender tudo. Então se vende dessa forma porque é o jeito que a gente tem para fazer. Entendeu? Uhum. Então, o cambuci é isso. O cambuci é uma fruta tropical, né? Se você for ver, ano passado eu estava mexendo num projeto de extrativismo. E aí eu estava vendo os dados. São Paulo é o maior exportador extrativista do Brasil. Por incrível que pareça, não é o Amazonas. E aí você vai pegar os dados, por que São Paulo é o maior extrativista? Cambuci. E muita cachaça de cambuci também. Então, são 2 itens de pauta exportadora nossa que vai desse jeito, entendeu? Congelado ou na cachaça. Muito doido, mas é isso. Eu imaginava por causa da castanha do Brasil e de caju que fosse, né, tipo, palmito, outras coisas, fosse o norte e nordeste, né? Mas o São Paulo é o maior exportador extrativista, muito doido. Enfim, Gente, mais alguma dúvida aí? Desculpa te cortar, tá? Alguém, só para a gente já indo para os finalmente, alguém quer tirar mais alguma dúvida, fazer algum comentário? Eu acho Marília. que o Luciano fez uma pergunta lá no começo. O Luciano saiu, mas o Luciano justamente é produtor da UAN. E ele fez a seguinte pergunta, quando você estava falando sobre as perdas, né? E ele estava perguntando se nessa conta, de perda, provavelmente no campo, se não entrava, se entravam ou se não entravam nessas contas as ramas, as folhas de cenoura, beterraba, brócolis, que não chega, que nem chegam, enfim, que nem saem da produção, né? Não chegam nem no distribuidor. Entendi. Não, o que se conta nas perdas são o produto comercial. Então, vamos dizer assim, se você vende rama, então isso entra na perda. Agora, se você não vende rama, não entra na perda, tá? Até porque, do ponto de vista ecológico, é bom a gente ter uma ciclagem de biomassa mínima no campo. Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de sistema de produção, a produção de hortaliça é o sistema que mais degrada o meio ambiente. Por que ele é o que mais degrada? Porque a exportação de nutriente é elevadíssima, porque o revolvimento de solo acontece no sistema de alface, você tem que mexer naquele solo 8, 9 vezes por ano. Então, erosão, água. Então, assim, o sistema de produção de hortaliça é o que é mais difícil você ter sustentabilidade. Se a gente começa a quantificar, né? Mas é onde estão os menores produtores também. Então, para você buscar sustentabilidade dessa cadeia, você tem que ter muita clareza que hortaliça causa um impacto negativo muito alto. Tem objetividade. Outro, os produtores são pequenos, então tem que qualificar. E aí as ramas, elas são importantes, por exemplo, a rama da cenoura é importante para ciclar um mínimo, né? Então, vamos pular que você colha 25 toneladas de cenoura num hectare, ou 2,5 kg por metro de canteiro. Você teria que deixar de rama ali mais ou menos 1 quilo de rama. Porque se você não tirar esse quilo de rama, ele tem lá 5% de nitrogênio. Ele tem lá 3% de potássio. E esse nutriente, por mais pouco que pareça, ele faz toda a diferença
para o sistema como um todo. Então, a ciclagem de biomassa, mesmo que ela aconteça em pouco volume, ela é fundamental. Tá? Qual que seria o ideal em termos de ciclagem de biomassa? Seria o ideal que todo canteiro de agricultura do planeta Terra tivesse de 3 a 6 quilos de matéria seca ciclando. Você vai no campo, isso não acontece. Então, toda aquela questão de agrofloresta, toda aquela questão de você aportar, é um desafio muito sério. E aí a minha admiração a essa turma da agrofloresta é no sentido deles trazerem esse debate para a pauta comum. Porque precisa ciclar, porque senão não tem sustentabilidade, entendeu? Uhum. É desafiador, pô. Mas tem uma parada de padronização também, né? Porque é isso, tipo, o que você falou, que produto você está vendendo? É a cenoura com rama ou é a cenoura sem rama? E aí existe uma preferência, em geral, das pessoas pela cenoura Sem sem rama. rama. Agora, vamos fazer objetivamente. Qual cenoura é mais ecológica? A cenoura sem rama ou a cenoura com rama? É claro que é a cenoura sem rama. Porque ela deixa alguma coisa para o solo, entendeu? Ela não tira tudo para o consumidor. O que o cara faz com essa rama? Ele leva para casa dele, aí uma meia dúzia de dona de casa até cozinha, mas o resto vai jogar fora. Então, o ideal é que esse negócio cicle no solo, entendeu? E aí a gente tem que educar nosso consumidor e dizer assim, olha, meus amigos, vamos deixar a rama para as bactérias, entendeu? Mas os produtores também não. Enfim, como encontrar. Como encontrar aí. Oh meu Deus, tá difícil que eu tô juntando duas ideias. Eu acabei de ouvir um podcast, semana passada, que fala daquele leite zero carbono. Já ouviu falar? Que eles simplesmente pararam de plantar, enfim, o capim que tem que ficar sendo plantado por alguma coisa perene e aí não revolve o solo. Isso já foi assim revolucionário. Que aí não tem nenhuma a couve. A gente então tem que parar de comer alface, tem que comer couve, que a couve fica ali, né? Até ter sei lá quantos metros e ter uma escada suficientemente alta para colher a folhinha. Ou o que seria o ideal seria que a gente tivesse, que a Embrapa tivesse mais gente dedicada pensando em sistemas de produção sustentáveis. Porque hoje, se você for pegar o quadro técnico da Embrapa, você tem Embrapa Solos com 200 pesquisadores para estudar análise de solo, coisas que a gente já sabe há 100 anos, e gente pensando em fitotecnia, em sistema de produção sustentável, a gente tem poucos. Né? Então, a gente precisa de gente pesquisando, assim, dá para fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de sustentabilidade. Tem um sistema que chama PMB, que é um sistema de palha, muda alta e biofertilizante. Quem que é o pioneiro desse sistema? É um agrônomo chamado Sérgio Pimenta, da região aqui de Avaré. E, cara, é um sistema muito interessante, porque ele garante ele garante os 6 kg de massa por metro quadrado de canteiro. Ele faz toda a questão ele trabalha com compostagem laminar. Então, eu não aplico adubo, eu trabalho com a aplicação de biofertilizante, que decompõe aquele capim que eu coloco no canteiro, e aduba minhas hortaliças. Quais hortaliças? Couve, repolho, ninja, couve-flor. Para esses itens, o PMB serve, é um sistema muito bacana, mas pouco difundido. Entendeu? Cadê o pessoal falando do PMB? Tem que falar do PMB, entendeu? E é um trabalho regional da CAT, pioneiro no estado de São Paulo, feito por 2 malucos, funcionário público da antiga, sabe assim, os caras que, sabe, gente que conhece o negócio. Mas é isso, tem que difundir, tem que capacitar. Então não é que a gente vai deixar de comer couve, mas assim, a gente tem que buscar produzir a couve melhor. Acho que esse é o desafio, né? Bom, O pé gente, de alface, né? Você quer falar? Das Isso, hortaliças. isso. As hortaliças de uma geral. A gente tem que comer mais couve crua, picadinha em salada com limão, Com né? certeza, com certeza. Não só a refogada. Gente, pelo horário, então, acho que vamos agradecer o Tauan, muito obrigado, Tauan. Agora a gente segue para uma outra etapa do nosso encontro, que a gente, dentro dessa reunião sociocrática que a gente faz, que é o check-out. Basicamente é dizer, depois desse encontro, como a gente sai, como isso atravessou a gente, enfim, o que a gente conseguiu absorver, e como foi essa experiência.
e no formato de despedida também. E avaliando também como que foi esse encontro, as potências, né, o encontro como um todo, né, a mexerica, que pode ser melhorado na questão da condução, né, da estruturação, trazendo aí oportunidades de melhoria. Então, pedir para todo mundo de novo levantar as mãozinhas para a gente poder começar. Alguém se candidata dessa vez? Senão eu vou chamar. Não vai ser a Júlia, fica tranquilo. Vou chamar o Beto. Nossa, eu fiquei um tempo sem ver as mexericas e estou achando ótimo, porque a gente vai aprendendo um tanto né, dos assuntos em torno da alimentação. E para mim era um desejo antigo. Eu acho ótimo que está tomando esse rumo, só reforçar. E não tem nem dúvida, porque nem entendo um monte ainda, mas tô achando ótimo, tá sendo bastante estimulante essas temáticas aí. Acho parabéns às três pessoas que eu vi que vocês trouxeram, entre elas a Alicia e o Tauan agora. Eu acho que essa vocação ainda da mexerica nos faz pensar mesmo que tipo de cooperativa a gente quer. A gente quer pensar sobre o quê, né? Eu acho que tem sido ótimo, tá? Eu acho que estamos mais dentro do que nunca do que se trata esse projeto. Obrigado, Tauara. Eu passo para a Júlia. Eu estava de escriba nessa reunião, nesse encontro. E, nossa, Tauan, não deu para acompanhar, assim, eu tentei o meu máximo, mas foi muita coisa.